Bom, pessoal, boa tarde, tudo bom? Espero que estejam todos bem. Vamos dar início ao nosso webinar sobre gestão de desligamento automatizado. Todos estão conseguindo ver a tela? Pessoal, tem algumas recomendações para fazer para a gente ter um webinar super legal e tranquilo aí para todos nós, né? Qualquer pergunta ou dúvida que vocês tiverem, nós temos o chat, tá? Onde vocês estão mandando bom dia, boa tarde, né? Então vocês podem falar diretamente lá no chat com a gente, as perguntas vão ser direcionadas para o chat. E aí, no final desse webinar, nós vamos esclarecer todas essas perguntas que foram feitas, né? Vamos estar esclarecendo. Nós convidamos o Elias, tá? O Elias, ele é um profissional há mais de 20 anos de experiência na área de RH, de sistemas de gestão, né? Ele hoje é o nosso head de produtos do Marketplace da Lobtech, então o Elias ele vai estar fazendo essa palestra para a gente, falando um pouquinho sobre essa gestão de desligamento automatizada. E aí eu gostaria, Elias, que você falasse um pouquinho como que vai ser esse webinar para nós, contasse aí como que está sendo a sua vivência da questão desse produto do webinar, e tenha um ótimo webinar a todos aí. Legal. Bom, obrigado, Rafa, pela abertura. Pessoal, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a participação de todos, né, por vocês terem disponibilizado um tempinho aí para a gente, mais uma vez, falar sobre um RH mais digital e, né, fazer uma introdução aqui sobre o assunto, né, sobre o que a gente vai falar, que é o processo de desligamento. Tá? Esse foi um assunto que a gente separou, né, a gente só vai falar desse assunto nesse webinar, que é sobre o processo aí de desligamento, né? Como nós podemos desenvolver uma gestão mais automatizada desse processo de desligamento, tá? Então, o bate-papo de hoje vai ser sobre isso. A gente vai falar um pouquinho, né, os motivos da gente ter desenvolvido esse produto, como que esse produto ele pode se encaixar nas nossas necessidades e no final, né, depois que a gente finalizar as apresentações aí, a gente está à disposição de vocês aí para tirar todas as dúvidas, para a gente conseguir alinhar aí as necessidades e as demandas de todos. Bom, eu já vou compartilhar, pessoal, a plataforma como um todo, e aí a gente vai discutindo um pouquinho a respeito, né, do produto, ou por que que tudo isso foi desenvolvido, tá? Vamos lá. Quando a gente fala de desligamento, né, esse acaba sendo um assunto é, que tem um uma determinada preocupação dentro das empresas, né? Ele é um assunto delicado. Por quê? Porque muitas vezes envolve informações confidenciais, né? Toda essa gestão, todo esse processo de execução de desligamento de um colaborador é um processo sigiloso. E quando a gente pensa no mundo sênior, quando a gente pensa na plataforma, né, hoje, se a gente for parar para avaliar, é, as rotinas que nós temos implementado em Folha, normalmente são rotinas mais operacionais, né, que envolvem lá o processo de cálculo, processo de quitação, um processo mais legal. Está em vias de, né, todo o processo de gestão offboarding, mas a Lobitech ela desenvolveu um produto, né, um pouco mais objetivo, com o intuito de gerenciar todo esse processo de desligamento, né? Qual que é a grande ideia e os grandes benefícios aí dessa solução? É que o RH possa, né, mais uma vez, a gente falar sobre o digital, né, disponibilizar uma ferramenta para que tanto os colaboradores e tanto os gestores tenham autonomia, né, de desenvolver as suas demandas, as suas solicitações através da web, né, através de um portal. E tudo isso, quando implementado, né, o RH ele fornece tanto para a tua equipe de gestão quanto realmente para os teus colaboradores mais autonomia, né? Ou seja, eu não preciso ter um RH dentro do meu turno ou no momento que eu preciso, porque a plataforma ela já vai me atender, né? Se eu estou trabalhando, se eu sou gestor de RH de uma fábrica que trabalha em turnos
de madrugada, de noite, eu tenho uma plataforma que me permite entrar e desenvolver toda essa gestão. Se eu trabalho num hospital, onde eu tenho um turno 24 horas trabalhando, eu também consigo disponibilizar. Se eu trabalho, de repente, num comércio, no varejo, onde eu tenho trabalhos de sábado e domingo, onde normalmente, para os gerentes, você consegue ter uma folga ali do dia a dia para você gerenciar um pouco mais a equipe, eu tenho a ferramenta à disposição sempre 24 horas por dia. Então, a ideia é justamente essa, da gente disponibilizar um processo para que os gestores consigam, através da ferramenta, em qualquer momento, se utilizar e desenvolver a gestão em cima dela, tá? Então, esse é um fluxo que foi desenvolvido pela Logitech, e assim como os demais fluxos, o pré-requisito que a gente coloca é ter a plataforma da Senior, né, a Senior X, Senior Flow, instalada para o tenant de vocês. Então, esse é o nosso primeiro requisito aí para a gente fazer a implementação. E como que eu opero esse processo de desligamento? Ele é bem simples, tá, pessoal? A partir do momento que a gente vem e loga na plataforma, eu já fiz esse login de forma prévia, a gente consegue disponibilizar esse fluxo através de um link, aqui na parte de acesso rápido, né? Ou seja, eu, enquanto gestor, fiz o login na plataforma, eu já consigo ter um botão, igual a gente tem esses botões aqui de Lobby Assistência e Lobby Atestado, e também consigo utilizar esse processo através da minha central de tarefas do PPM da Sênior, tá? Ou seja, quando a gente fala, né, a respeito do fluxo que foi desenvolvido, ele é um fluxo que foi todo personalizado, com uma série de recursos, a gente vai abordar cada um deles, mas todos esses recursos e todo esse desenvolvimento estão acoplados nas ferramentas padrões da Sênior, né, que é a Sênior Flow através do BPM. Então, é muito simples, né, para eu iniciar um processo. Ou eu vou disponibilizar esse link na página inicial da nossa plataforma, ou o gestor consegue vir através de uma nova solicitação e selecionar aqui, né, o fluxo que ele quer desenvolver como o lobby desligamento. O que que é importante salientar, tá? Que quando a gente disponibiliza essa solução, a gente vai ter dois tipos de acesso principais, tá? O primeiro deles vai ser o acesso voltado aí para. Deixa eu só. Deixa eu vir pra cá. Vai ser o acesso voltado para o colaborador, ou seja, eu, enquanto colaborador, consigo ter acesso a essa ferramenta e preencher o processo de pedido de demissão. E eu vou ter ali um segundo tipo de usuário, que é o usuário gestor. E esse usuário gestor, ele vai ter acesso a essa plataforma, tanto quanto colaborador, para ele efetivar o seu pedido de demissão, quanto ele vai ter acesso como gestor através do processo de abrangência dos postos de trabalho, onde ele vai ter a disponibilização de toda a equipe dele enquanto gestor, né? Esse usuário aqui que nós estamos utilizando é um usuário de uma base de testes, tá? Onde, quando eu faço a conexão aqui, ó, eu tenho todos esses colaboradores abaixo da minha matrícula. Então, eu tenho o Marcelo, eu tenho o Ricardo, eu tenho a Ana Cláudia, eu tenho até a Rúbia, tá? Porém, a Tamires em específico é o usuário que está ligado como gestora responsável da plataforma, tá? Então, a gente tem essas duas possibilidades. Então, todo o fluxo, quando a gente pensa no processo de desligamento, ele pode ter duas vias. Ou essa solicitação, ela parte pelo colaborador através de um pedido de demissão, ou essa solicitação ela vai partir de um gestor, onde o desligamento ele vai partir pela empresa, né? Ou seja, a empresa vai ser responsável por esse desligamento. E tudo isso ele já faz de forma automatizada, da seguinte forma: se eu venho aqui, ó, eu como sendo responsável pela minha equipe e seleciono qualquer um dos meus colaboradores, o que que o sistema ele vai fazer? Ele vai automaticamente identificar os dados do colaborador que foi selecionado e já vai determinar que essa é uma solicitação de desligamento. Agora, se eu, enquanto colaborador, não tenho nenhuma equipe, nenhum colaborador abaixo da minha hierarquia, automaticamente essa ferramenta ela já vai entender que se trata de um pedido de demissão. Então, isso aqui ele é automático, tá? Isso aqui ele é
transparente, né? Tanto o colaborador quanto o gestor, eles não precisam se preocupar com esse tipo de seleção, que a própria ferramenta, da forma como ela foi, desenvolvida, ela já traz isso aí para a gente, tá? Então, essa é a possibilidade, tá? E aí, pessoal, uma vez que, né, eu sou gestor e eu seleciono um colaborador, automaticamente eu já consigo ter acesso aí ao todo o processo de desligamento, né? Ou seja, os dados que eu preciso preencher para desenvolver essa solicitação, uma determinada avaliação que, se for parametrizado e for obrigatório, ele precisa preencher, os documentos que ele vai precisar anexar ou relatórios que ele vai poder imprimir. E tudo isso, né, todas essas possibilidades, elas estão liberadas para o processo de desligamento através da tela de parametrização. Tá? O que que isso é interessante? Tá? A gente procurou, no desenvolvimento da solução, é, colocar uma série de opções que podem variar aí de empresa para empresa, né? Por que que a gente fez isso? Porque quando a gente vem desenvolvendo esses fluxos, a gente tem sentido essa necessidade, que por mais que seja um processo legal, para a empresa A, muitas vezes eu tenho determinadas configurações ou determinada política, determinada liberação. E, de repente, para a empresa B, ele é um pouco diferente, né? Ou seja, eu tenho outras necessidades, eu tenho outras liberações. Então, a gente criou um processo macro, né? E dentro desse processo macro, a gente colocou diversas opções, né? Ou seja, como que isso vai ser feito em determinada empresa, como isso vai ser feito na empresa A, na empresa B, na empresa C. Então, a gente tentou disponibilizar ao máximo dentro de um processo mais padronizado possível todas essas possibilidades, tá? E quais são essas possibilidades, tá? Eu vou elencar elas aqui para você dentro desse processo aqui de configuração antes da gente voltar lá para a execução propriamente dita de uma solicitação de desligamento, tá? Bom, vamos começar aqui, tá? Primeiro, aqui a gente pode determinar quais são os motivos de desligamento que serão disponibilizados no momento que eu faço a seleção desses motivos dentro do formulário. Então, aqui a gente pode deixar disponibilizado todos aqueles motivos que vocês cadastraram dentro do administração de pessoal que faça sentido com o processo, né? Exemplo, eu estou fazendo aqui um pedido de demissão. Quais são os motivos que nós deixaremos disponíveis para que o colaborador, quando ele efetive essa demissão, ele venha e solicite, né? Ele pode, de repente, vir aqui e colocar que o meu salário, de repente, está abaixo daquilo que eu tenho de perspectiva, eu vou mudar, de repente, de estado, eu vou te receber uma melhor proposta. Então, ele vai ter ali as opções. Mas, por exemplo, ele nunca vai fazer um pedido de demissão com um motivo redução de quadro, né? Ou seja, esse motivo de redução de quadro, ele é um motivo específico para um processo que é parte da empresa, ou seja, a empresa que vai determinar se aquele quadro ele vai ser reduzido, por qual motivo ele vai ser reduzido, e se esse é um dos motivos pelo qual esse colaborador está sendo desligado. Então, aqui a gente já consegue parametrizar, a gente já consegue separar e deixar organizado, né? Ou seja, quais as opções que eu tenho de motivos de desligamento para um processo de pedido e quais as opções que eu tenho para um desligamento normal. Esse é o primeiro parâmetro. Os próximos parâmetros, todos eles, estarão vinculados em etapas, né? O que que é etapa para um processo de fluxo, de workflow, de BPM? Etapa nada mais é do que aquelas caixinhas, né? Ou seja, em que momento do meu processo de desligamento essa ação ela vai acontecer. Então, todos os demais parâmetros, elas estão vinculados em cada uma dessas etapas. Eu vou exemplificar para vocês. Vamos dizer que na solicitação, eu vou fazer uma liberação do campo A, B, C e D. Agora, já para aprovação de RH, eu só vou liberar os campos D, E e F. Então, é aqui que a gente consegue separar. Se porventura, eu quero, Elias, que na minha empresa, a equipe de medicina do trabalho
seja um dos responsáveis, ou seja, eu tenho a etapa de exame médico demissional e ela vai estar envolvida no processo. Porém, quando a gente fala da equipe de medicina do trabalho, normalmente informações ligadas à remuneração, né, normalmente informações ligadas a dados sensíveis, a gente não disponibiliza, a gente oculta. Então, a gente consegue hoje vincular uma etapa, por exemplo, da área de medicina do trabalho, e a gente consegue manter, o sigilo do dado, por quê? Porque em cada uma das etapas é possível a gente configurar e a gente determinar quais serão as informações que serão visíveis e quais são as informações que serão ocultas, tá? E aí, já pegando o gancho, né, desse processo, como que nós pensamos aí num processo bem simplificado de aprovação aí pro desligamento, tá? Dentro do fluxo que foi desenvolvido, o que que nós temos aí de aprovação? A gente parte para um solicitante, então vamos imaginar que nós tenhamos aí um gestor, né, com a equipe. Ele vem e faz essa primeira solicitação. Uma vez que ele fez essa solicitação, isso vai cair por um crivo do RH. Então, o RH ele vai ser o primeiro avaliador, né, dessa solicitação e com base nessa solicitação ele vai poder mandar isso direto por um líder imediato desse gestor. Ele vai poder devolver essa solicitação para o requisitante, né, para o primeiro solicitante, ou, se porventura for uma solicitação que já vem, que já veio de um nível hierárquico mais elevado, né, de repente lá um diretor já fez uma solicitação de um desligamento de um gerente, e dali, né, já está tudo acordado, o RH vai validar essa solicitação e já vai fazer a aprovação direta. Ele tem essas três possibilidades, né? Ou seja, ele pode reprovar, ou melhor, são quatro, né? Ele pode reprovar ou aprovar direto essa solicitação, ele pode revisar essa solicitação, ou ele pode mandar isso para uma aprovação hierárquica. E o que é aprovação hierárquica? Dentro dos níveis que a gente tem do RH, a gente consegue vir e subir todas essas aprovações até o máximo nível da hierarquia. Então, se eu liberei essa solicitação para um chefe de área, para um supervisor, e aí eu tenho nível gerência, diretoria e presidência, e eu gostaria que até o meu presidente fizesse a aprovação, esse processo aqui de segunda aprovação ele vai obedecer essa hierarquia, tá? Então, quando a gente fala do processo, a gente fala de todos esses níveis. Porém, pessoal, aqui eu estou falando mais do processo padrão, né? Ou seja, aquilo que a gente entende como mínimo necessário, tá? Qualquer possibilidade de adaptação é possível a gente fazer, mas isso normalmente a gente faz de forma individualizada, né? Ou seja, para cada empresa ela vai seguir ali um fluxo específico, ela vai ter um nível ali de aprovação específico. Às vezes, tem algumas empresas que precisa primeiro, antes de chegar ali para a área de remuneração, precisa passar por uma business partner, precisa ali antes passar por uma equipe que faz a aprovação de budget para verificar se todo o valor que vai ser gasto ali com o custo do desligamento foi aprovado em orçamento prévio. Então, para cada empresa, esse fluxo ele pode ser moldado de acordo com a necessidade, tá? Mas dentro do padrão ele está bem simplificado, né? Ou seja, eu solicito, o RH ele faz essa primeira aprovação e uma vez ele validando, ele pode encaminhar para uma aprovação hierárquica e aí, no final, a gente tem a finalização desse fluxo, né? E por que que eu quis mostrar essas caixinhas, né, antes da gente voltar lá para a parametrização? Porque cada uma dessas caixinhas, dentro de um processo de BPM, está amarrado com aqui a minha tela de parametrização. E quais as parametrizações que a gente consegue desenvolver aqui, ó? Aqui a gente consegue criar uma mensagem na tela, né? Por exemplo, se for pedido de demissão, né? Ou seja, se o colaborador tiver pedido de demissão, quais as orientações o RH ele quer deixar para esse colaborador? Exemplo, favor
preencher uma carta de pedido de demissão de próprio punho, assinar esse documento e anexar a essa solicitação. Talvez seja a primeira orientação. Segunda orientação é recolher todos os uniformes e entregar no dia da... Como é que fala? Me fugiu o nome quando a gente tinha que ir lá no sindicato fazer homologação, né? Sei lá, recolher todos os uniformes e entregar no dia da homologação. Outra, sei lá, devolver o notebook, celular e os equipamentos eletrônicos. Não sei, cada RH ela pode ter ali uma política de processo de desligamento e você consegue deixar através desse card todas essas etapas, né? Ah, por favor, imprimir o encaminhamento do exame médico demissional, né? Então, é possível, através desta tela, vocês escreverem um texto de card e esse card ele fica disponível no momento que ele abre a tela de solicitação. Então, todas as orientações que você já consegue antecipar, você consegue disponibilizar. E detalhe, isso está quebrado para as duas formas, tanto para o pedido quanto aqui para a própria solicitação de desligamento. Então, se é um gestor que está solicitando, você pode escrever aqui para ele, ó, por favor, entrar em contato com o ambulatório para fazer o agendamento do exame médico demissional. Ou, para que, para que o seu desligamento seja efetivado, você precisa, sei lá, fazer a impressão aqui do, do, do aviso prévio, do documento de aviso prévio de dispensa. Então, cada RH consegue vir e consegue definir ali o teu card de orientações, tá? Então, esse aí é o primeiro. Segundo, pesquisa barra avaliação de desligamento. Outra coisa interessante, pessoal, que a gente conseguiu também colocar nesse fluxo de desligamento foi uma espécie de questionário ou pesquisa, tá? Como funciona isso? Cada cliente, né? Ou seja, se você fez ali a instalação desse fluxo, vocês conseguem desenvolver questionários, de desligamento específicos para cada um dos processos. Por exemplo, se é o colaborador que está fazendo um pedido de demissão, você já poderia deixar dentro do processo de desligamento uma pesquisa, um questionário de desligamento, onde você vai fazer uma série de perguntas e aí ele vai responder essas perguntas que posteriormente você pode utilizar para tomada de decisão, tá? E como funciona essa avaliação? Você pode fazer perguntas subjetivas, perguntas objetivas, perguntas quantitativas, múltipla escolha. Então, um exemplo de pesquisa, tá? O que você acha dos benefícios da empresa? Né? Ou seja, ou outra pergunta, quais os benefícios da empresa você utilizou durante aí o período do teu contrato de trabalho? Né? O que que você acha da tua liderança? Né? Descreva quais foram aí os principais motivos que te fizeram pedir demissão. Ou seja, vocês conseguem, através da ferramenta, desenvolverem um questionário, tá? E daí aplicar esse questionário para um pedido de demissão. E também, né, se for o caso, vocês também conseguem desenvolver uma espécie de uma avaliação de desempenho, que antecipe aí esse pedido de demissão por parte do gestor, né? Vocês conseguem questionar como era o desempenho daquele colaborador, como era o relacionamento daquele colaborador com a equipe dele, quais eram aí os principais motivos que ele teria para, de repente, desligar esse colaborador, né? Em quantos meses foi dado o último feedback de melhoria para esse colaborador, como era o desempenho dele em relação à operação. Então, vocês também conseguem desenvolver uma tela de desligamento e disponibilizar isso no momento. Ou seja, então, além de ele preencher as informações que são pertinentes ao processo de desligamento, ele também pode preencher uma pesquisa que vai ajudar tanto o RH quanto os gestores dos próximos níveis na tomada de decisão, né, para aprovar ou reprovar essa solicitação, tá? Lembrando, é parâmetro. Então, pode ser que a gente consiga ou não utilizar tudo isso daí. Bom, além do processo de pesquisa, a gente também tem aqui um cara chamado obrigatoriedade de anexo de documentos. Tá? O que que é isso aqui?
Vamos imaginar que eu estou fazendo o pedido de demissão. Obrigatoriamente, eu preciso fazer uma carta de próprio punho e anexar essa carta ao pedido de demissão. Então, quando eu venho aqui e faço a minha solicitação, eu preciso fazer o anexo de um documento. Se eu não fizer um anexo de um documento, e esse parâmetro estiver habilitado, ele não deixa finalizar a solicitação, tá? E isso também serve quando eu estou falando aqui de uma solicitação de desligamento, tá? Eu estou fazendo uma solicitação de desligamento. Preciso fazer o anexo, talvez aqui, sei lá, da carta de desligamento, né, assinada pelo colaborador, o aviso prévio assinado pelo colaborador. Então, eu consigo vir aqui e consigo selecionar essa informação. Aí, automaticamente, o gestor, quando fizer esse processo, ele precisa fazer um anexo de documento. Então, isso é extremamente importante. E aqui, ó, eu já consigo, no momento que eu faço ali o anexo, as informações e os detalhes desses documentos que precisam ser anexos, tá? Então, ele está amarrado nessas duas situações. E aqui, né, no próximo, aqui também eu achei um recurso bem legal quando a gente conseguiu implementar e a gente conseguiu entregar. Que é isso aqui? Isso aqui são relatórios personalizados que a gente consegue disponibilizar no momento que a solicitação está sendo realizada. Exemplos, tá? Vamos pegar aqui situações que acontecem bastante. Quando o cara ele faz o pedido de demissão, né, tem algumas empresas que entregam para ele uma espécie de checklist, que ele precisa passar no setor para devolver o uniforme, ele precisa passar é, na TI para poder desabilitar lá os usuários dele, ele precisa passar no banco com a carta para determinar que ele se desligou, ou seja, tem uma série de atividades aí que esse gestor ele precisa fazer, perdão, que esse colaborador ele precisa fazer para efetivar realmente esse processo de demissão. E é um relatório que ele obrigatoriamente precisaria ir lá no RH, o RH precisaria imprimir e entregar para ele. Com esse recurso, o que a gente consegue fazer? A gente consegue pegar um relatório dentro da Senior, qualquer modelo, disponibiliza o relatório aqui, amarra ali os parâmetros de entrada e no momento que ele faz a solicitação, o relatório ele já fica disponível na solicitação. Então ele vai clicar no botão e automaticamente esse relatório vai aparecer na tela para que ele faça a impressão. Tá? Eu dei um exemplo aqui do relatório de um pedido de demissão, né? Vamos imaginar que eu tenho aqui uma solicitação de desligamento, que o gestor, né? Vamos pegar um modelo aí de empresas que eu tenho lá 200 unidades espalhadas pelo Brasil e tenho um RH centralizado, né? Eu preciso fazer lá o aviso prévio, assinar e mandar por malote para o cara, ou eu preciso gerar isso assinado digitalmente e mandar por o e-mail do gestor. Com essa rotina, eu consigo disponibilizar o modelo do aviso prévio, com base já em todas as informações, do processo de demissão. Ele faz a impressão, o gestor faz a impressão via fluxo, e aí o colaborador assina, ele entrega a via do colaborador e ele retém a via da empresa. É uma possibilidade que a gente também tem de colocar no fluxo, tá? E aí, por fim, pessoal, o que a gente tem aqui, ó? A gente tem todos os campos, tá, que hoje estão padrões dentro da solução, e para aquele determinado processo, que no caso aqui é um processo de solicitação, né? Quais deles estarão disponíveis, quais deles serão obrigatórios e quais deles serão ocultos, tá vendo? Então eu consigo vir em cada um dos campos e parametrizar de acordo com a minha necessidade. Exemplo, eu não preciso, sei lá, eu não preciso que determinada etapa verifique se o colaborador vai ser substituído ou não. Eu não preciso que determinada etapa eu informe se há previsão orçamentária para esse desligamento ou não. Ou o contrário, ó, na solicitação é obrigatório ele me informar se haverá, se há, no caso, previsão orçamentária ou não. Obrigatoriamente ele vai precisar me informar qual que é o aviso prévio, se vai ser trabalhado, se vai ser indenizado ou não. Ah, não, a data do aviso prévio para mim é irrelevante.
Tempo de serviço, por exemplo, para mim é relevante, não precisa aparecer. Então eu consigo vir aqui, ó, consigo ocultar o campo, né? Ou seja, eu através desse permissionamento de campos no formulário, eu tenho autonomia para determinar aquilo que realmente faz sentido, aquilo que é obrigatório, eu travar dentro da estrutura, e aquilo que for, de repente, opcional, eu deixar para ele preencher ou não. Então, quando a gente faz a implementação dessa solução, todas essas opções, elas são disponibilizadas para que vocês escolham aí e adaptem o processo à necessidade de vocês. É claro que, infelizmente, a gente não vai conseguir desenvolver um produto, um fluxo, que vai ser 100% aderente à necessidade de cada um, tá? Existem, claro, aí algumas opções, né? E a gente tentou ao máximo aí amarrar e disponibilizar situações que nos são demandadas aí já ao longo do tempo, tá, pessoal? Então, uma vez fechado toda essa parametrização, né, a gente volta para cá e aí a gente tem aqui o processo aqui de solicitação, por exemplo, especificado para a mão. Bom, voltando aqui, então, tá tudo parametrizado, já tá tudo amarrado, tá tudo bonitinho. Como funciona? Eu seleciono, né, o colaborador que vai ser feita essa solicitação de desligamento. A ferramenta ela já traz para a gente todos os dados atualizados, ou seja, esse é o cargo atual, essa é a data de admissão, essa é a filial atual dela, esse é o centro de custo atual, ou seja, ele sempre vai trazer para a gente aí os dados mais atuais. E aí a gente tem aqui, ó, né, os dados da solicitação. Qual o tipo de desligamento vai ser feito? Tá? A gente também consegue vir e consegue limitar. Tá? Para os gestores, eu só vou deixar iniciativa da empresa sem justa causa, vou deixar a questão é, tem um que é desligamento mútuo, mas eu acho que nessa base aqui não está disponível. Vou deixar a empresa iniciativa da empresa sem justa causa, vou deixar acordo mútuo e vou deixar aqui fim do contrato de trabalho. Vou deixar só três opções. E aí, quando o gestor for abrir, as únicas opções que estarão disponíveis para ele serão aquelas três. Tá? Aviso prévio, né? Ou seja, como que vai ser cumprido esse aviso prévio? A gente vai indenizar, ele vai trabalhar, né? Ele, né, no caso, quando é um processo de pedido de demissão, ele vai cumprir ou não. Então, tudo isso aqui a gente consegue limitar de acordo com o processo de desligamento. E aqui a gente vai ter as datas, né? Vai ser indenizado, então eu não vou precisar informar a data final do aviso, eu vou colocar uma data aqui. Qual que está previsto a data do desligamento, eu tenho orçamento previsto para esse desligamento, sim ou não, esse colaborador ele será substituído, sim ou não. O que é interessante aqui, tá? Se porventura, dentro lá do administração de pessoal, esse colaborador ele tem alguma estabilidade, seja a estabilidade por CIPA, por retorno, acidente de trabalho, ou você está participando da eleição da CIPA, tudo isso ele já vai trazer aqui pro solicitante, tá? Então ele já vai trazer essa informação, mas ele não vai bloquear, né? Ele vai deixar aí o colaborador seguir com essa solicitação, mas ele vai alertar que existe uma estabilidade. Da mesma forma, ele também vai olhar, mediante o cadastro do sindicato, se a data do desligamento é mais a somatória dos dias de aviso prévio vai anteceder ali os 30 dias da data base da convenção coletiva, né? Por conta daquela, daquela multa que precisa ser paga, né? Então ele já vai informar aqui para gente. Aqui tem o custo do desligamento, tá? Que normalmente é um campo que o RH ele fica sob responsabilidade do RH. E aí o RH ele pode vir fazer uma simulação de rescisão, olhar principalmente os casos, os custos de aviso prévio, multa do fundo de garantia e tudo mais, e colocar uma base aqui do custo
para que os próximos níveis, né, consigam visualizar e já tomar uma decisão com base nessa informação. Né? E aqui a data aí do aviso do desligamento que vai ser feito aí para o colaborador. O que nós temos também, e que eu acabei não mostrando ali na parametrização? A gente consegue definir é, datas limites para que essas solicitações elas aconteçam. Tá? Vou dar um exemplo. Hoje nós estamos no dia 26 de agosto, né? Ou seja, estamos próximos aí ao fechamento da folha. Existe um campo onde a gente consegue determinar até que dia do mês esse desligamento ele pode acontecer. Por exemplo, vamos dizer que eu só posso desligar os colaboradores, né, no caso de uma solicitação aqui sem justa causa, entre os dias primeiro e o 20º dia do mês. Então a gente consegue definir essa trava. Ou seja, dia 21, dia 22 eu já não consigo mais desligar. Né? Exemplo, se eu vier aqui e colocar, sei lá, dia 28 de setembro, ó, ele já valida para mim que é um domingo e que eu não posso. Então, dia 28 é um domingo, vamos colocar aqui dia 25. Tá? Então eu venho e coloco essa data aqui. Se porventura, dentro do parâmetro, eu não tenho a limitação, ele deixa passar. Agora, se eu limitei que esse desligamento ele só pode acontecer até o dia 20, ele já vai me dar um alerta e o gestor ele não vai conseguir fazer essa solicitação. Ele automaticamente precisaria jogar essa solicitação para um próximo mês, para o mês de outubro, por aí vai. Legal? E aqui a gente tem, né, todos aqueles motivos que a gente definiu naquela tela anterior. Então aqui eu posso vir aqui e colocar. Por que que eu estou desligando? Bom, primeiro, é redução de quadros. Segundo, é baixo desempenho desse colaborador. Terceiro, a adaptação dele com a equipe. Então ele tem uma dificuldade de relacionamento. A gente pode criar uma série de motivos e tabular e disponibilizar essas informações aqui, tá? Essas informações aqui são as informações básicas que a gente precisa para tocar aí um desligamento, tá? E aí, se porventura a gente faz aí uma avaliação, ó, a avaliação ela vai estar disponível aqui embaixo. Então, vocês têm autonomia de colocar uma série de categorias e dentro das categorias todas as perguntas pertinentes ao processo de vocês. Tá? Então, por exemplo, o colaborador já está ciente do desligamento, como que foi o desempenho do colaborador nos últimos meses, o colaborador possui alguma reclamação relacionada à saúde. Então, e aí o gestor pode vir aqui preenchendo todo esse processo de avaliação. Tá? E aí, uma vez que eu obrigo o gestor a colocar um anexo, então ele teria que vir aqui, né, abrir aqui a abinha do anexo, selecionar aqui a, o campo, né, o documento relacionado ao processo. Então, um teste aqui, tá? E daí ele pode encaminhar aí essa solicitação para um próximo fluxo de aprovação. Então ele vem e dispara aí, porque eu já estou com isso aqui aberto há um tempinho falando. Deixa eu começar uma nova aí. Isso, vai me animar.
Ah, então, eu fiz a solicitação. Como o meu usuário aqui ele está atrelado ao solicitante, ao aprovador, então tudo caiu aqui para mim, mas ele segue certinho as etapas, né, dentro do fluxo aqui, né? Uma vez que eu solicito, isso vai cair para um grupo, né, de aprovações do RH, né, ou seja, os usuários que estiverem vinculados ao grupo vão receber essa notificação que eu recebi, e aí eles vão poder assumir a tarefa, né, e tratar a tarefa aí de acordo com o processo, tá? Já para aprovação hierárquica, isso ele vai assumir e vai fazer o disparo individual, né? Ou seja, ele vai disparar realmente de acordo com cada líder. Então, ele identifica, através da hierarquia dos postos de trabalho, os responsáveis. E, porém, o que que acontece muito? Às vezes a gente tem casos, né, do gestor responsável estar de férias ou ele, de repente, está ausente. O RH, como responsável pelo processo, ele tem autonomia, né, de acordo com a central de tarefas lá da Sênior, em direcionar essa aprovação, tá? Vamos exemplificar. Eu tenho o Antônio, tá, que é o solicitante do processo de admissão, e eu tenho o João, que é o líder acima, né? E acima do Antônio e do João, eu tenho o Márcio, que é o presidente. O que acontece? O Antônio fez a solicitação, só que o João ele está de férias, ele está no Congresso, ele está fora, ele não consegue aprovar. O RH tem autonomia de repente, direcionar isso para um par ali do João, alguém que tenha o mesmo nível, ou já subir isso direto para o Márcio, que seria o presidente e a aprovação final. Então, isso acontece muito nesses fluxos, tá? Então, o RH, como administrador, ele tem essa liberdade, ele tem essa autonomia para poder tocar aí essa administração, tá? Então, aqui, ó, como exemplo, eu tenho o usuário do RH, né, eu vou fazer a análise aqui do processo, né, de solicitação, assumo aqui a tarefa, e aí eu posso tomar uma decisão, né, uma daquelas 4 decisões que eu comentei com vocês, tá vendo? Ó? Aprovar, consigo reprovar, consigo devolver isso para o solicitante, né, fazendo alguma revisão, e consigo vir aqui encaminhar para uma aprovação hierárquica. Vocês veem que aqui, ó, aquela avaliação que eu fiz, tá vendo? Para essa etapa específica da RH, ela está oculta. Isso a gente pode fazer também, né? Ou seja, o colaborador, quando ele pede demissão e a gente quer que o gestor ele valide ou ele olhe aquela demissão, mas a pesquisa que o colaborador fez, que provavelmente vai estar falando alguma coisa dele, e a gente não quer que ele veja, a gente pode também liberar a pesquisa para quem faz, mas para os gestores a gente oculta. Isso ficar específico para RH. Então é realmente bem flexível a solução, tá? A gente consegue adaptar ela aí de várias frentes, né? Infelizmente, a gente não vai conseguir atender todos os modelos 100%. Mas a gente tentou ao máximo aí é, trabalhar para flexibilizar de acordo com essas necessidades. E aí, pessoal, só para a gente ilustrar, tá? De todas as etapas, né? Ou seja, sendo aprovado, caindo tudo mais, o último processo é o quê? Se for um pedido de demissão ou uma validação realmente dessa solicitação de desligamento, aquela tela, né, de cadastro dentro do Ruby, onde ele faz ali a informação do aviso prévio, né, para envio ali do e-social, aquela tela é atualizada. E aí, dali para frente, realmente a gente parte para um processo de cálculo de rescisão, né? Tem todo o processo de homologação e tudo mais. Então, a ideia, né, o objetivo principal sempre foi eliminar papel, ou seja, a gente não ter mais ali o circo, né, circulando ali o papel com assinaturas de gestores, né, num dado tão sensível que é o desligamento, evitar vazamento de informações, né, porque às vezes a gente tem tudo isso via e-mail, isso acaba escapando, então isso é um problema. Inclusive, nós tivemos um feedback recente de um cliente que nós fizemos a instalação, que eles utilizavam uma outra ferramenta, né, para fazer toda essa aprovação desse desligamento, só que eles tinham muito problema com vazamento de informações. Então, isso era um problema recorrente que eles tinham e que afetavam muitas vezes aí a reputação, inclusive, do RH mediante os gestores, tá?
e foi implementada essa solução está rodando lá, e os gestores, né, deram feedback para o RH da, da eliminação realmente desses vazamentos aí dessas informações. Então, para a gente também isso foi bem, sim, a gente ficou feliz com essa informação, né? Que a gente conseguiu atingir um dos objetivos, né? Que é realmente tratar a informação com sigilo como ela realmente precisa ser tratada. Legal, pessoal? Pensa que não, mas passa rápido, né? Acabei falando aí quase 50 minutos. Eu vi que tem bastante mensagem no chat. Eu não sei, Rafa, se tem perguntas aí, como que a gente pode seguir agora? Me dá uma força aí. Pode deixar. Temos duas perguntas aqui, tá? A primeira pergunta vou ler aqui para você. Deixa eu só compartilhar aqui também, o pessoal para seguir aí com a apresentação. Elias, perguntaram: meu processo de aprovação de desligamento é diferente do que já foi apresentado. Consigo ajustar? Sim, consegue. É como eu comentei com vocês, né? Dentro daquele processo, a gente tem um padrão, tá? Ou seja, a gente segue ali uma estrutura padrão. Mas para cada empresa, ele pode funcionar de forma diferente, né? E o que que a gente indica, tá? A gente pode sentar cada um desses processos e entender, né, como isso é feito, e aí a gente consegue desenvolver esses ajustes aí para vocês e, né, envolver aí cada um dos participantes conforme as suas responsabilidades na etapa desse processo, tá? Ok. Próxima pergunta. Nós não utilizamos o questionário para o processo de desligamento. É possível desabilitar? Sim, é possível, tá? Ou seja, se de repente eu não aplico a pesquisa, não faço ali o, a entrevista de desligamento, né, que o pessoal chama, é só desabilitar. O grande ganho da gente colocar tudo isso na web é que o dado ele vai estar lá. Se amanhã depois eu precisar desenvolver um indicador com base nessas respostas, eu já vou ter essa disponibilização, né? De repente, eu quero olhar quantos colaboradores pediram demissão no último ano. Foram, sei lá, 180 colaboradores pediram de demissão. E quais os maiores motivos de pedido de demissão? Né? Ou seja, dos colaboradores que pediram demissão, quais as maiores reclamações? Qual é o índice de satisfação com a minha liderança? Então, eu consigo utilizar essas informações para tomada de decisão gerencial, né? De repente, eu estou tendo um problema com algum líder ali que está sempre é, posicionando-se de forma diferente da cultura da empresa e eu acabo identificando através dessas pesquisas. Legal. A outra pergunta: seria possível atrelar o sistema de ponto? Aqui apuramos bem o saldo de banco de horas antes de uma aprovação de gestão. Sim, como a gente está falando de uma ferramenta unificada, a gente consegue buscar essas informações, inclusive valorar, tá? Então vamos imaginar o cenário: eu tenho lá o banco de horas e aí eu consigo trazer o saldo desse banco de horas, e além do saldo desse banco de horas, eu já consigo fazer a conta de qual seria o valor de pagamento desse banco de horas, já atrelando o DSR. Então, vamos imaginar, eu tenho um colaborador que o cara está com 260 horas. O meu banco de horas eu tenho que pagar ali obrigatoriamente com 100% de acréscimo. Então, a gente já faz a conta. O cara ganha X vezes tantas horas com tanto acréscimo. Então, você vai pagar mais tantos R$ 1.000 a mais só para pagar o banco de horas desse colaborador que você está desligando. Então, a gente consegue já colocar isso em tela e já trazer isso já para uma aprovação, entendeu? Sei lá, vamos imaginar, eu quero desligar o colaborador, eu quero apresentar aqui todo o histórico de anotações, para verificar quantas advertências ele já teve, quantas suspensões, né, quais foram aí as anotações. A gente consegue trazer também. Então, assim, para a gente o céu é o limite, né? A gente tem essa flexibilidade, a gente consegue adaptar bastante coisa. Isso aí, são somente essas perguntas, tá? Legal. Show, Elias, parabéns aí pela apresentação. Pessoal, dando sequência aqui eu coloquei um slide com alguns dos outros produtos que nós temos dentro do nosso marketplace, tá? Então, fiquem à vontade para conhecer, visitar nossa página. Lá vocês vão ver muitos outros produtos que vão ajudar vocês no processo de gestão, processo de melhoria dentro da empresa, tá bom? E qualquer outra dúvida que você tiver,
Nós vamos deixar um QR Code aqui durante uns 5 minutos aí, para vocês fazerem a leitura desse QR Code, chamar a gente para uma questão de atendimento, e aí a gente marca um bate-papo para esclarecer mais dúvidas, para falar sobre qualquer outro produto dentro do Marketplace. Nós estamos à disposição aí de vocês. Elias, muito obrigado pela participação, obrigado pelo seu tempo, obrigado a todos que participaram desse webinar, e em setembro teremos outros aí, espero vê-los todos aí para batemos mais um papo, temos network, conhecer produtos de gestão novos, e é isso aí. A Lobitech está à frente aí para mostrar aquilo que nós temos de melhor no mercado. Isso aí, pessoal. Obrigado aí a todos e vamos para o próximo. Acho que o próximo já é o quarto, né? É isso aí. Vamos lá. Obrigado, pessoal. O QR Code está aí, Valeu, é só fazer a pessoal. leitura e chamar a gente, tá bom? Boa semana a todos aí. Grande abraço. Abraço.